Fofinho da gente, está aqui as informações. Nós tivemos as eleições ontem e desafios aí para o Mabel. Mas vamos avaliar as eleições de ontem, Fofinho. Nós tivemos um embate pessoal entre o presidente, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o governador Ronaldo Caiado. O presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, ele ganha em Anápolis, mas perde nas principais cidades, que é Goiânia, Aparecida de Goiânia, e no país também ele perde em muitas cidades, quer dizer, a extrema-direita sai enfraquecida, a direita e o centrão sai fortalecida, Fofinho. Qual que é a avaliação dessa situação? E detalhe, Goiânia, que tinha 2 vereadores do PT, agora tem 3 vereadores do PT, ou seja, o PT somou mais um vereador. Avaliação dessas eleições municipais aqui no estado de Goiás. Esses 2 homens agora estão um brigando com o outro? Mais uma vez, bom dia, Messias. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento no Fala Goiás. Olha, houve uma ruptura dentro do grupo da direita. Isso ficou notório desde o primeiro turno das eleições, começando por São Paulo, onde Pablo Marçal rompeu os apoios ali, principalmente em relação ao monopólio da liderança da direita, que estava, em tese, nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto ele fala, já recupera aquela fala do Gaia culpando o governador pela operação que aconteceu com ele, e tem a fala também do governador que responde essa fala do Gaia. Pode ir, Fofinho. Contudo, Messias, a força de Jair Bolsonaro dentro da direita ficou evidente apenas em algumas cidades. Das 11 cidades, dos 11 municípios que Jair Bolsonaro foi pessoalmente, literalmente, fazer campanha, ser cabo eleitoral para os prefeitos candidatos a majoritária nesses municípios, dos 11, ele perdeu em 8, inclusive Goiânia e também Aparecida de Goiânia, que são grandes centros de grande relevância política e social no Brasil, não somente a nível de estado. Aqui em Goiânia, como nós falamos, foi um embate direto entre o Ronaldo Caiado, que estava ali com o seu candidato Sandro Mabel, à prefeitura, que foi eleito com a maioria dos votos, e Jair Bolsonaro do outro lado com Fred Rodrigues, um jovem inexperiente que estava ali sendo abraçado pela direita, um tanto quanto mais radical, mas dentro da direita goianiense houve uma ruptura, partindo primeiramente pelos evangélicos, que decidiram não seguir a linha de Jair Bolsonaro, diferente das eleições passadas. E começaram, então, a apoiar o candidato do governador, Sandro Mabel, o que, de fato, refletiu a sua força naturalmente. Os mais extremistas não quiseram sequer conversar com o lado de Sandro Mabel, pois de certa forma, a pontuação, a porcentagem dos votos de Adriana Costa e do PT foram, em tese, também para o Sandro Mabel, o que, naturalmente, lhe proporcionou a vitória em Goiânia. E os mais extremistas não quiseram fazer parte disso, continuaram com o Fred Rodrigues, apesar das polêmicas nos últimos dias da campanha. O que você acha que mais puxou o Fred para a derrota? Aquela informação falsa que ele deu de que ele era formado em direito, porque ele deu essa informação. Ele, inclusive, num dos debates, ele mandou subir na rede social dele. Não, inclusive, você pode subir na minha rede social aí, já que vocês estão buscando. Eu sou formado em Direito pela PUC, o pessoal já vai subir na minha rede social. Quer dizer, ele falou isso, porque depois ele teria dito, olha, foi uma informação errada, vamos corrigir essa informação. Mas ele tinha dado na boca dele essa informação de que ele era formado em Direito, quer dizer... qual que é a necessidade disso, né, o Fofinho da gente? Que a extrema-direita quer alguém que defenda as bandeiras, né, que é Deus, pátria, família e liberdade, né? E não independente de formação ou não, sim ou não, Fofinho? A política é magnífica porque a política não é analisada de forma cartesiana. Ela existe a terceira dimensão dentro das análises que precisamos fazer. No início da campanha, Fred Rodrigues falava em tom de enaltecimento que era comparado com Pablo Marçal em São Paulo. E, de fato, poderia até ser comparado em algumas semelhanças ali de estratégias no início da campanha. No final da campanha, ele seguiu a mesma tendência, inventando informações inverídicas, assim como Pablo Marçal em São Paulo, e sepultando a possibilidade de se tornar prefeito de uma cidade tão importante quanto Goiânia, Messias. Goiânia foi para o mais experiente, né? Mas o pano de fundo era a disputa de Ronaldo Caiado e
Jair Messias Bolsonaro. Mas tem ali aquela pitadinha de informação que o Geyer recebe na sexta-feira a Polícia Federal, né? E segundo informações, ele estaria usando dinheiro público da Câmara Federal para financiar a escola de inglês dele, do filho dele, não sei, né? Ele rebate essa informação, é encontrado inclusive dinheiro na casa de um dos assessores, cerca de 60 mil reais. 70 mil reais, mas o assessor disse que esse dinheiro era da mãe dele, do pagamento de aluguéis dele, da mãe dele, que ela não confia no governo Lula e acha que o governo Lula poderia tomar esse dinheiro, por isso que ela guardava esse dinheiro em casa. O Geyer fez uma fala que eu, sinceramente, eu não consegui entender. Ele, nessa fala, disse que o governador esteve antes, né? Esteve antes junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, e ele acha que o governador foi lá pedir para fazer uma operação contra o Geyer aqui em Goiânia, não é? O governador disse que não, que foi lá para poder rever os direitos minerais de um município, né, para não deixar que esse município fosse a boca rota, fosse a falência, né? A gente tem a fala do Geyer aí, são 8 horas e 53 minutos. Você acha que a fala do Geyer, ela é assertiva, é irresponsável e a gente já começou a deflagrar aqui a disputa estadual, Fofinho? Muito bem, Messias. É uma fala totalmente irresponsável, descabida e desproporcional em relação a um ente público, a um deputado federal principalmente. Pois se nós tratarmos uma visita de um chefe de Estado como Ronaldo Caiado ao ministro do Supremo Tribunal como um conluio de perseguição, nós estamos destruindo a base democrática do nosso país. Não podemos acreditar e nem divulgar algo como esse. Irresponsabilidade de Gustavo Geyer, que naturalmente sempre surfa nessas ondas de polêmicas, aproveitando-se do baixo intelecto, diga-se de passagem, dos seus eleitores. Deixa eu pedir aqui o pessoal que escreve esse negócio aqui embaixo. Como é que é o nome desse negócio aqui? GC. Esse GC. Gente, a gente tem que ir acompanhando os fatos. A gente falou das eleições, agora estamos falando do embate pessoal do Gustavo Geyer com o governador Ronaldo Caiado. Então a gente tem que ir acompanhando esse negócio de forma rápida e bem inteligente para quem está em casa acompanhar a gente e até a acessibilidade, né? A pessoa que é surda, né, ela tem que ir acompanhando e o GC é importante nesse processo. Muito importante nesse processo. Tá. Vamos colocar a fala do Geyer, depois trazer a fala do governador Ronaldo Caiado. Por que eu vou colocar a fala do Geyer? Porque ele é um líder. Claro. Ele é um líder da extrema-direita em Goiânia, em Goiás, e eu fui um dos primeiros radialistas a dar espaço para ele. Hoje ele nem telefone ele atende, né? Mas eu fui um dos primeiros radialistas a dar espaço para o Geyer. Deixa o Geyer falar, depois traz a fala do governador Ronaldo Caiado. Vai. Quem me acompanha sabe que eu sempre tentei respeitar o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Mesmo quando ele me mandou para uma delegacia em 2020, quando ele instaurou uma ditadura aqui no estado de Goiás. Quando uma senhora foi maltratada e humilhada na rua porque ela estava falando, sendo que ele falou que era para todo mundo ficar em casa. Eu sempre tentei respeitar. Inclusive tentei reatar e reaproximar Caiado ao Bolsonaro, porque eu acredito, ou acreditava, até eu ler o que eu li hoje, que o Caiado, caso o Bolsonaro não pudesse ser candidato à presidência, o Caiado poderia ser uma boa opção. Hoje eu retiro o que eu disse. Depois do que eu li agora na matéria do O Globo, é impossível apoiar esse governador, que não tem nada de direita. Todo mundo sabe que hoje o maior problema do Brasil é a ditadura do judiciário, Alexandre de Moraes perseguindo pessoas que lutam pela democracia e liberdade de expressão. Essa semana eu fui vítima de uma ação covarde do Alexandre de Moraes, 2 dias depois que ele foi visitado por Ronaldo Caiado. Curiosamente, Ronaldo Caiado visita Alexandre de Moraes na terça e na quinta-feira eu recebo a Polícia Federal na minha casa. Eu não queria acreditar que o Caiado estava por trás disso. Sinceramente, por mais que eu tivesse suspeitas, eu optei por ficar em silêncio, por ficar calado, porque eu não conseguiria acreditar que ele seria capaz disso. Mas depois de ler o que eu li aqui, cara, eu tentei de tudo, governador. O senhor sabe quantas vezes eu encontrei com o senhor, tentei de tudo reaproximar o senhor do Bolsonaro para que a direita pudesse andar junto. Aí eu leio isso aqui. Saiba o que o Caiado disse sobre a operação da Polícia Federal contra aliado de Bolsonaro.
Aí tá uma foto minha e aqui vem a matéria. Ronaldo Caiado anda às turras com Jair Bolsonaro e, consequentemente, em seu entorno, que hoje recebeu logo cedo a Polícia Federal, numa operação que atingiu o deputado bolsonarista Gustavo Gaia e assessores de seu gabinete na Câmara, à véspera de um acirrado segundo turno em Goiânia, onde o governador apoia o favorito Sandro Mabel contra Fred Rodrigues, apoiado por Bolsonaro. Caiado não deixou barato e alfinetou. Quer que se saiba de uma coisa, Caiado. Meu filho foi acordado com uma arma apontada para ele, para a cara dele. A Polícia Federal invadiu a minha casa a mando do Alexandre de Moraes porque supostamente eu financiei o 8 de janeiro antes de virar deputado com dinheiro público. E o senhor vem e fala isso aqui? Com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gaia acordou cedo na vida. Pena que não foi para trabalhar. Canalha! Eu tentei admirar o senhor, mas agora com esse comentário idiota, infantil, que canalice! O senhor sabe que nós vivemos numa ditadura, o senhor sabe da perseguição que eu sofro. Uma vez eu encontrei com o senhor, inclusive, e falei que mais cedo ou mais tarde o Alexandre de Moraes ia mandar a Polícia Federal na minha casa. Eu mostrei para você o quanto eu tinha medo disso, porque minha família ia ser traumatizada. Pois eles vieram aqui e colocaram uma arma na cabeça do meu filho, e o seu comentário é: com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gaia acordou cedo na vida, pena que não foi para trabalhar. Caiado, durante toda a minha vida eu fui professor e dei aula das 8 da manhã às 10 horas da noite. Eu não vivi minha vida de herança de ninguém. Eu nunca recebi dinheiro público antes de virar deputado federal. Nunca exerci cargo público nenhum. Eu tinha que trabalhar 12 horas por dia para poder sustentar minha família. Canalha! Me desculpa, pessoal de Goiás. Ronaldo Caiado é um canalha. Caiado, as suas chances de serem candidatos à presidência do Brasil acabou. Acabou. O senhor acabou de se posicionar ao lado de um ditador. De um ditador que está destruindo o nosso país. E o Brasil inteiro vai saber a canalice que o senhor está fazendo. Se antes eu suspeitava que o senhor estava por trás dessa busca e pressão, mas agora eu tenho certeza. Tudo pelo poder, para eleger o seu candidato, o biscoito lá da Odebrecht. Canalice. Isso que o senhor falou aqui foi uma canalice. Pesado, hein, fofinho? Mais pesado do que eu, Messias da gente. Pesadíssimo. Quem me acompanha... Pesadíssima essa fala do Gaia. Foi na quinta-feira, ele recebe a Polícia Federal em casa. Na sexta, dia 25. Ele falou na quinta-feira. Ele falou quinta-feira. Certo. E que 2 dias antes, o governador Ronaldo Caiado tinha estado com o Alexandre de Moraes. O Caiado respondeu a essa fala do Gaia. Vamos ver a fala do governador Ronaldo Caiado em resposta a essa fala do deputado federal Gustavo Gaia, que tem o seu discurso atrapalhado com essa busca e apreensão da Polícia Federal, quando o motivo real, segundo a Polícia Federal que antes era enaltecida pela extrema-direita, né? Enaltecida. E assim, o Gustavo Gaia fala da preocupação que o filho acordou com a arma no rosto dele. E você fez uma observação sobre armas. Sim, sim. Não é a extrema-direita que ama armas, que inclusive defende a exposição prematura de crianças a armas em clubes de tiro? Então, se a arma está na mão da polícia, eu não vejo nenhum problema, pois a polícia é bem treinada e está apta a fazer uma operação. Quem é Gustavo Gaia para criticar a ação da Polícia Federal? Quem é Gustavo Gaia para criticar a ação dos agentes que estão colocando a sua vida em risco para defender a comunidade e a sociedade, o Messias da gente? Tem uma fala do governador Ronaldo Caiado rebatendo o Gustavo Gaia, deputado federal Gustavo Gaia, e você acompanha agora. Veja aí. Diante de uma mentira publicada pelo deputado federal Gustavo Gaia, que tenta distorcer o objetivo de uma reunião que tive no Supremo Tribunal Federal no dia 22 de outubro, agora, esta semana, quero esclarecer o seguinte. Exatamente no dia 25 seria a data final para o fechamento da mina de Minaçu, que causaria enormes sequelas para a população daquela cidade. Fui ao ministro Alexandre de Moraes porque ele é o relator da matéria,
Eu tive despacho com o ministro dia 22, Gustavo Gaia, às 5h30 da tarde. Olha bem, a decisão do ministro já havia sido dada dia 18 de outubro. Está aqui, tá vendo? Aqui a data, ó. Mais uma vez, quem quiser ver, manda subir esse documento para todos terem acesso às 25 laudas. Agora, você sabe o porquê que o Gustavo Gaia está nervoso? Ele não quer assumir do crime que ele cometeu. E ele tinha consciência de tudo isso. Ele não está preocupado porque apareceu no Globo, que eu falei, olha, a primeira vez que ele acorda às 6 horas, só que não foi para trabalhar, foi para receber a Polícia Federal. Não é isso que você está chateado, não, Gustavo Gaia. Não é nada disso que você está chateado, não. Sabe o que é que você está? Você está preocupado, porque o seu sócio paralelo, chamado João Paulo, ele fala algo importante. A gente está pregando uma coisa e vivendo outra. Infelizmente, tem muitas coisas erradas acontecendo. E aí ele faz o relato todo de como você está desviando dinheiro para seu filho. Agora, vem você aí me dizer, olha aí, agora o Caiado vai ver, ele não terá condições mais de ser candidato a presidente da República. Ora lá, olha se eu preciso de aval de um comunistazinho como você. Qual é a credibilidade sua de saber se eu posso ou não ser candidato a presidente da República? Me respeite, rapaz. Eu tenho 40 anos de vida pública. Eu não convivo com bandido e não faço parte de quadrilha. E vejam bem o quanto esse cidadão é desqualificado, o quanto ele é mentiroso. Esta é a pura verdade. Fofinho da gente, briga feia de um titã da política. Vamos lá, separar as coisas aqui. Não é um outsider. Esse cara, olha aqui os cabelos brancos desse cara. Um titã da política, foi candidato à presidência da República ainda lá na época do Collor, na redemocratização do Brasil, quando Tancredo morre, né? Tancredo morre, aí assume Sarney, que foi o último presidente que assumiu sem ser votado. Tô errado ou não? Foi. Sarney foi o último presidente votado que assumiu sem ser votado. Foi, evidentemente, depois da redemocratização. Mas na eleição onde teve Lula, teve Marronzinho vai falar, teve Aureliano Chaves, eu estava lá. Teve Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás. Lá tinha o barbudo que morreu, o Enéas. Lula disputava ali a sua primeira eleição à presidência da República, tá? E outros candidatos, tinham outros, mas estava lá o homem do cavalo branco, o Ronaldo Caiado. Acompanhei esse homem aqui no estado inteiro, também em algumas outras candidaturas de Demóstenes Torres, tanto ao Senado como governador do estado. Sempre apoiado por esse homem aqui. Ele é que chegava primeiro, ele e a Gracinha, esse homem aqui. Então, assim, se tem uma pessoa hoje, eu não estou puxando saco, não, para mim, se tem uma pessoa que conhece o estado de Goiás, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Se tem um cara que conhece o estado de Goiás e todos os políticos pelo nome, é o Ronaldo Caiado. E aí surge a rede social, surge o telefone, né, que dá ao homem o poder de falar para todo mundo, o poder de reclamar, o poder de expor, que é bacana, fora o lado ruim que são as fake news. Vem um outsider da política produzido pelo meio que produziu o Pablo Marçal, que é o Gustavo Gaia, polêmico, sempre duro nas suas críticas. E aí você falou na briga de titãs, um titã da política e um titã da internet, né? Qual que é a sua visão sobre isso, fofinho da gente?
Messias da gente, antes de tudo, temos que entender que está sim, atenção, você que me ouve, você que me assiste, nesse momento está acontecendo uma ruptura. E dá a foto na direita. do Wilder e também do vice-governador. Já prepara para mim, fazendo um favor. Daniel, Vilela e Wilder. Vocês podem colocar Daniel Vilela versus Wilder, que você vai achar aí foto dos dois, um do lado do outro. Muito bem. Está acontecendo uma ruptura na direita. Aliás, já aconteceu. Como nós falamos no início do programa, começando por São Paulo, com o marçalismo. Aqui em Goiás não é diferente, pois a direita conservadora está se afastando da direita extremista, o que é muito saudável para a política de um modo geral. E Ronaldo Caiado tem assumido um protagonismo no que tange a representatividade para essa direita que é conservadora, que é equilibrada, que é inteligente. Agora, a desinteligência, a confusão, a briga generalizada e o vitimismo, característico antes só da esquerda, agora vira também característica da extrema-direita, em que Gustavo Gaia agora é uma vítima de uma operação, entre aspas, fraudada, como ele mesmo falou. O que ele afirma é grave e precisa ser apurado. Isso. E precisa ser punido a rigor da lei. E será apurado, né? Porque o que ele diz é que existe um conluio. Gustavo Gayer, pode colocar aqui, Gustavo Gayer afirmou que existe um conluio de um governador de estado com o ministro do Supremo Tribunal Federal para prejudicá-lo. Uma investigação que se é transformada em, segundo Gustavo Gayer, em conluio. E isso vai atingir a extrema-direita no Brasil inteiro, que poderia apoiar o governador Ronaldo Caiado. Mas deixa eu fazer uma pergunta burra. Uma pergunta burra. Será que no segundo turno, Ronaldo Caiado e Lula, a extrema-direita vota em quem? Ronaldo Caiado, filho. 2 mais 2 é igual em São Paulo. Quem votou Pablo Marçal, que é da extrema-direita, votou no Ricardo Nunes, né? Então, a pergunta que se faz, qual vai ser o desenrolar dessa história? O governador Ronaldo Caiado vai processar o Gustavo Gayer por ilações em relação ao nome dele? Que seria um conluio para poder prendê-lo, para poder prejudicá-lo? E nesse conluio, o governador Ronaldo Caiado é responsável por isso? Cadê o Alexandre de Moraes? Cadê o Alexandre de Moraes? Pode até colocar uma foto de um governador, esse aqui no meio, Alexandre de Moraes na ponta. Então será? Você acredita mesmo nisso? Mesmo nisso que o extremista deputado federal, Gustavo Gayer, tem razão nessa fala que ele faz? Fala perigosa, de que a culpa da operação contra ele não é os desvios de dinheiro público para a escola do seu filho, e sim a responsabilidade do governador Ronaldo Caiado em conluio com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para prejudicá-lo? Esse homem teria feito conluio com esse outro homem, me dá o governador, com esse outro homem, para prender esse homem? Para prejudicar esse homem? Você acredita mesmo nisso? Não é um outsider da política, esse cara aqui. A história dele se confunde com a história de Goiás. E esse moço é um líder da extrema-direita. É um homem que dá entrevistas internacionais. O Gustavo Gayer não é qualquer um hoje. É um cara que dá entrevista para outros meios de comunicação e em inglês, porque ele é professor de inglês. Agora, teria ele razão em dizer que esse homem juntamente... Esses caras são Vocês estão com... Aí não me ajuda também, né? Você tem que me ajudar. Faz isso não. Xandão. Seria ele o Xandão, juntamente com o Caiadão, responsável pela operação. Hein? Olha aqui,
o governador Ronaldo Caiado bateu doído no moço, que ficou machucado com essa informação, fofinho da gente. O detalhe não é nem se o Ronaldo Caiado, nosso governador, irá fazer ou não ali o início de um processo, a abertura de um processo em desfavor. Eu acho que vai. Não, sim. Já abriu. Mas o grande detalhe é qual será o posicionamento. Pode voltar aqui o ministro Alexandre de Moraes. Qual será o posicionamento do Supremo? Não somente. Ah, melhorou. Não somente do. Peraí, deixa eu limpar aqui a cabeça. Não meu somente. Malvado, esse é meu malvado favorito, fofinho da gente. Esse daqui é, Messias. Porque assim, ó, o Gayer tá entrando num caminho perigoso. Sim. Afirmando que esse cidadão, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, teria um conluio com o governador Ronaldo Caiado para poder persegui-lo através de operações instrumentalizando a Polícia Federal. Olha a gravidade da afirmação do deputado Gustavo Gayer. Eu quero acompanhar de perto qual será a posição desse sorriso do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo, de todo o colegiado, em relação a essas afirmações. Vale lembrar que Daniel Silveira tomou um caminho muito complicado, muito solitário. O ostracismo político, Messias, é uma realidade, muitas vezes ignorado por quem está com o poder da palavra e abusa desse poder. Está preso, né? Exatamente, não entendendo de fato o que é liberdade de expressão, o que é a manutenção dos entes democráticos. E isso sim é um ataque direto à democracia, às instituições democráticas. Afirmar que um chefe de Estado, um governador, teria um conluio com o Supremo Tribunal Federal. O resto, meu irmão, pode rasgar. Se tem esse conluio aí, pode rasgar porque não está servindo de nada. E isso precisa ser investigado. Você acha, sinceramente, que o Ronaldo Caiado, o governador Ronaldo Caiado, ia sair de Goiânia para ir lá pedir ao ministro do Supremo Tribunal Federal? Primeira coisa, eu Posso ser sincero? Deixa eu ser sincero nesse ponto. Sim. Jamais. Jamais, porque quem estava aqui concorrendo à prefeitura de Goiânia era um cara que nem curso superior tem, sem currículo, sem experiência profissional, sem experiência de gestão. Jamais haveria necessidade, por mais que a tese louca de Gustavo Gayer fosse comprovada, jamais um governador teria essa necessidade de ir até o Supremo para poder perseguir um cabo eleitoral, diga-se de passagem, um cabo fraco eleitoral, que é o Gustavo Gayer. E atenção, atenção, porque aí o pano de fundo pode estar na eleição estadual de governador. Na eleição de governador, com o atual vice-governador, Daniel Vilela. Essa equipe é forte, hein? Daniel Vilela e Wilder Moraes. Já começou ontem, já deflagrado nessa história do Gustavo Gayer com o Ronaldo Caiado. Está deflagrado aqui já as eleições estaduais. Esse moço é candidato a governador e vai enfrentar esse moço. A pergunta que eu faço para você que nos acompanha: e aí? Se as eleições fossem hoje, quem é que você acha que estaria mais preparado para administrar Goiás? Esse jovem, esse moço, ou esse senador empresário? Vilela, Wilder, senador, contra Vilela, vice-governador. Rapaz, é bonito, né, rapaz? Rapaz, esse moço é bonito, né? Pensa no moço bonito. Então aí, eu acho que está deflagrada, viu, fofinho da gente? Nesse caso, fofinho, aqui, quem é que você acha que sairia na frente? Bom, isso analisando em uma hipótese que seria hoje, né? Seriam hoje as eleições de 2026. Talvez estão saindo até na frente, fazendo análise já de 2026. A TV Goiânia sempre à frente do seu tempo, aí trazendo a análise política do cenário, do futuro cenário, provável cenário, às eleições estaduais. No meu ponto de vista, nós temos de um lado... O Wilder ou o vice-governador, gente. Exato. Acelera aí, ó. Nós temos de um lado o jovem Vilela, que traz ali a herança de um nome forte, que tem consigo já a experiência de vice-governar e até na ausência do governador, governar o estado de Goiás. E do outro lado temos também o senador da República, Wilder Moraes, um empresário bem sucedido. Viu? Fez bastante prefeituras, mas o PL só conseguiu fazer algumas prefeituras pelo Brasil. Não, tô falando do PL.
tô falando do PL, não. Teve muitas prefeituras que ele apoiou sim, que não era do sim, PL. sim, exato. E teve apoio dele. Só que a bandeira principal dele, naturalmente, é o PL, porque lógico. ele, né? Ele é o presidente do PL. Exatamente. Então, para ele é mais vantajoso os prefeitos que são do PL do que os que não são, e ele apoiou. Porque a gente sabe que, politicamente, o que foi eleito irá seguir a tendência do partido. Mas é uma briga de titãs? Briga de titãs, e 2026 promete. Cabo eleitoral principal desse moço, Ronaldo Caiado. Somente, né? Com histórico de vitória. Só um rapaz chamado Ronaldo Caiado. Invicto. Invicto, que vai enfrentar... Esse é o candidato a governador. Não tenha dúvida disso. E o Gustavo Gayer vai vomitar sangue para poder apoiar esse rapaz aqui, governador do estado de Goiás. Mas vamos ali para Aparecida de Goiânia, né? E para Aparecida de Goiânia e Anápolis. Vamos passar rapidinho pela Aparecida de Goiânia. Nós tivemos a Aparecida de Goiânia, professor Alcides e mais um Vilela, né? Leandro Vilela, que começa na rabeira, começou lá com 12, 13 pontos, é isso? Começou simples, começou lá embaixo, mas conseguiu despontar nas pesquisas, ganhou o gosto do aparecidense e o resultado veio no primeiro turno das urnas e permaneceu no segundo. Inclusive, a única urna que conseguiu manter os resultados do primeiro turno foi em Aparecida de Goiânia, Mercedes da gente. Aliás, Anápolis também manteve. Anápolis, exatamente. O Márcio virou na frente. Ele foi pro segundo turno na frente. Ele ganhou o primeiro turno. Isso. Na frente. Exato. Então, esse é o cenário de Aparecida de Goiânia, em que, pela terceira vez, o professor Alcides tentou... Deputado federal Alcides. Deputado federal Alcides, exatamente, tentou ali ser o prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia, mas não foi escolhido pelo povo. Interessante é o seguinte, Fofinho, o professor Alcides, ele disparou na frente lá no início e tal, e não sei o quê, mas... Parece que houve um oba-oba, já ganhou ao redor dele. Da equipe da equipe de comunicação do professor Alcides. O que eu vou falar aqui é grave. E vou dizer mais. Eles blindaram o professor Alcides. Aqui não podia. Isso não pode. Olha a qualitativa, olha não sei o quê. Blindaram ele. E quando ele percebeu o erro, a vaca já tinha ido pro brejo. Essa é a verdade. Tá? Esse aqui veio trabalhando devagarinho com o apoio do ex-prefeito e candidato a governador Gustavo Mendanha e com o apoio maciço do vice-governador e do governador Ronaldo Caiado e acabou virando o primeiro turno na frente. O professor nem à frente ele virou no primeiro turno, ele veio à frente do primeiro turno e aí ganhou as eleições no segundo turno. Mas pode falar o que você ia falar. Exatamente, Messias da gente. Em meados da campanha, a partir do momento que foi dado o start, de fato começou a campanha, a partir dos 20 primeiros dias, o professor Alcides já estava em tese, se as eleições fossem ali, eleito prefeito de Aparecida de Goiânia. Contudo, uma equipe muito desqualificada foi selecionada para poder fazer a campanha do professor Alcides, porque não conseguiu manter. Você pode olhar as pesquisas do início da campanha em Aparecida de Goiânia, que você verá a grande vantagem percentual em relação a Leandro Vilela, mas não conseguiu se manter e nem venceu no primeiro turno, esse que é um fato, justamente por conta da equipe. O candidato sozinho, ele representa uma fatia do bolo, mas o que faz o político, o que elege o político é a estruturação, primeiramente, de uma boa equipe. Aqui eu não estou apontando se é da mobilidade, se é da comunicação, se é da logística, não. Eu estou falando de um contexto geral, porque nós acompanhamos de perto. Quando foi correr atrás do prejuízo, já era tarde demais. Aqui do outro lado, Leandro Vilela começou, entre aspas, ali, engatinhando. Continuou engatinhando. Comendo igual o mineiro faz, comendo pelas beiradas. E foi evoluindo, exatamente, Messias. A evolução dentro do processo eleitoral é de extrema importância para que os resultados das pesquisas se reflitam nas urnas, porque pesquisa é fatia de público, não demonstra a intenção, o interesse do todo, são fatias de público. Se a pesquisa é feita, vou até dar um exemplo para a dona de casa nesse momento que está nos acompanhando. Messias da gente, eu e o Batistinha somos candidatos. Eu sou favorito no Garavelo, o Batistinha no Itaipu. Eu mando fazer uma pesquisa lá no Garavelo. Quem que vai sair favorito na pesquisa? Eu, naturalmente. Se a pesquisa é feita no Itaipu,
Quem que vai sair naturalmente lá favorito? O Batistinha. Então, a pesquisa ela mostra fatias, pedaços ali da população em relação à intenção de voto, a intenção do voto útil, o voto espontâneo, e tudo isso precisa ser avaliado tecnicamente. Fofinho. E não por emocionados. Messias, eu vou dizer aqui, equipe emocionada perde eleição. Equipe que já ganhou, não precisa mais fazer, não precisa dar entrevista, não precisa ir no debate, já ganhou. Equipe emocionada perde eleição. O resultado tá aqui, né? O resultado está aqui. Anápolis, Fofinho da gente. Anápolis, a gente vai avaliar bem rapidamente. O PT começou no iniciozinho bem lá em cima também, tal, não sei o quê. Mas o Márcio devagarinho acabou virando tudo. Exatamente, Messias. O PT começou trazendo ali os ideais, a ideologia, trazer até mesmo a história bonita de Gomide, que tem uma história no social ali, na cidade, em toda a região. Vou até chamar de região metropolitana de Anápolis, porque é uma metrópole aquela cidade, tem uma relevância industrial muito grande para Goiás e para o Brasil, e por isso a decisão em relação ao seu gestor, de fato, era muito importante. Então, Márcio Corrêa... Apostou na polarização dos dois lados. O Márcio apostou na polarização, o Márcio apostou no bolsonarismo e acabou vencendo o Fofinho da gente. Digamos que a única medalha ali do alforje de troféus troféus do Bolsonaro seria, no caso, Anápolis, pois a única cidade, de fato, de grande relevância industrial e política ficou em Anápolis, Márcio Corrêa, porque trouxe o nome e uma campanha muito bem estruturada, Messias. Muito bem, Fofinho. Eu quero mandar um abração aqui lá para o povo de Palmas. Lá em Palmas, quem venceu foi esse moço aqui, ó. Que é incrível o tanto que o Eduardo, a cada dia que passa, parece mais com o pai dele, tá? Mas deixa eu dizer um negócio. A eleição desse moço, ela tem um valor simbólico para Palmas. Por que ela tem um valor simbólico para Palmas? Você que está me acompanhando em casa, no trabalho, na rua, onde quer que você esteja. Porque foi o pai desse moço aqui que passou fome para defender a divisão do Estado para virar o Estado de Goiás, para virar Estado do Tocantins. Foi Siqueira Campos que quase deu a sua vida, né? Quase perdeu a vida ali com uma greve de fome para poder defender a reserva, a divisão do Estado do Tocantins, do Estado de Goiás, para transformar o Estado do Tocantins. Eu acompanhei de perto, aqui, esse é o Siqueira Campos. A cada dia que passa, ele parece mais com o pai dele. Então, me traz o prefeito. O filho da dona Aureni, e lá tem a Aureni 1, a Aureni 2, a Aureni 3, que são os bairros em homenagem à dona Aureni. Então, parabenizar Palmas pela eleição desse titã, desse moço, que tem história, tá? Então, Eduardo, eu não tenho dúvida, foi prefeito, quando ele foi prefeito eu morava em Palmas. E eu vi a transformação que esse moço fez em Palmas. E esse moço, presta atenção no que eu vou te dizer, esse moço vai virar governador do Estado do Tocantins, onde o pai dele foi governador. O pai dele foi o grande líder do Estado do Tocantins. E lhe digo mais, os líderes de hoje são líderes oriundos do pai desse moço aqui. Porque o Brito Miranda, lá atrás, o Brito Miranda traiu o Siqueira Campos, porque todo mundo falava, o único capaz de derrotar o Siqueira Campos é o Brito Miranda. O Brito Miranda era colado nesse governador aqui, no Siqueira Campos. Então, os políticos de hoje que tem no Estado vieram desse moço aqui, ó, Siqueira Campos. E hoje, o filho dele, me dá o Eduardo, virou prefeito de Palmas. Parabéns, Deus te abençoe, e vai ser governador do Tocantins. Parabéns, Eduardo Siqueira Campos, eleito. O povo de Goiás manda aí as nossas vibrações poderosas para você, prefeito. Sucesso a você. Tá? Deus te abençoe, tá? E eu fiquei feliz porque eu fiz parte, né? Ainda foi um pedacinho pequeno, mas fiz parte da vitória desse moço, pelo menos aqui torcendo e torcendo muito. Deus te abençoe aí. Fofinho da gente? Então, é isso sobre a política, né? Que a gente teve aí, e a gente vai voltar. É São Paulo. São Paulo estivemos lá
o Ricardo Nunes, né, fofinho da gente, com o erro do Pablo Marçal. Não haverá segundo turno. E não teve de fato não houve para ele. Mesmo, não. E você achou que ele estaria no segundo turno, né, fofinho? Ele estaria, Messias. Estaria, ele deveria estar, mas ele perdeu, não foi para nenhum dos candidatos. Não foi para a cadeira do Datena, Pablo Marçal não perdeu para a Tabata, não perdeu para a cadeirada, não perdeu para a ambulância fake, ele perdeu para ele mesmo. Agora eu acho que ele começa a entender que política é diferente de ser um influenciador digital. Fofinho, obrigado pela sua participação. Dá um abração para você. Agora um abração, Fofinho. Estamos às ordens, meu líder. Posso só parabenizar alguém em 5 segundos? Deve, claro. Parabenizar aqui o presidente do Campo Garavelo, o pastor Emivaldo Faustino. Hoje tem festa. Deus te abençoe. Tem festa lá? Tem festa lá no Garavelo. Você Estarei vai? lá hoje. Claro, onde tem comida tem fofinho, né? Tamo junto.